Lula eleva mínimo existencial que protege os superendividados de cobranças. O presidente Lula elevou o mínimo existencial de R$ 303 para R$ 600 reais. Esse é o valor de renda mensal que os bancos podem tomar dos superendividados. Assinei hoje a ampliação do valor do mínimo existencial para R$ 600 reais, uma medida que aumenta a fatia da renda que não pode ser cobrada no crédito consignado ou bloqueia pelas instituições financeiras em caso de superendividamento, anunciou o petista nas redes sociais. O conceito do mínimo introduzido no Código de Defesa do Consumidor pela legislação dos superendividados, aprovado em 2021. Na prática, o indivíduo endividado, ficou bonito isso, que solicite uma audiência conciliatória para fazer uma nova proposta de pagamento das suas dívidas tem a garantia de que pelo menos R$ 303 reais não serão comprometidos e podem ser utilizados para subsistência. Segundo o presidente, essa iniciativa faz parte de uma série de esforços do governo para garantir crédito e condições de consumo para o povo brasileiro, contribuindo para o aquecimento da economia. Volta lá na matéria anterior, por favor. Primeiro aqui, 2021, ponto. Segundo, para fazer uma nova proposta, solicite audiência conciliatória para fazer uma nova proposta de pagamento de suas dívidas e ter a garantia de pelo menos R$ 303 reais. Ponto. Pode avançar, por favor. Primeiro, não é iniciativa de agora, é de 2021. Segundo, que para o indivíduo ele tem que fazer a solicitação de uma audiência. Gente, se você quer proteger o sujeito, você já define, R$ 600 reais do pagamento de tanto, não pode. 50% do pagamento de tanto, não pode. Agora, o que eu ouvi ontem, eu concordei com isso, foi de que o governo ele dá um auxílio, o Bolsa Família, de R$ 600 reais e tem um percentual por pessoa da família que agrega um valor para a subsistência. E aí, do cara que tem um salário, ele só garante R$ 600 reais. Qual é a matemática? Realmente está correto a opinião, o posicionamento. Concordo, porque o governo diz que no meu salário eu tenho que ser mantido R$ 600 reais para eu sobreviver. E no Bolsa Família, ele coloca R$ 600 reais e agrega mais valores por filhos, por isso e por aquilo. Quer dizer, eu não estou dizendo que o Bolsa Família está errado. Eu estou dizendo que a aplicabilidade para o trabalhador está errada. Agora, você ainda precisa de uma audiência conciliatória para dizer, preciso sobreviver. Isso já tem que ser taxado, O sujeito não pode ter mais de 30% do seu salário em pagamento de dívidas. Ele precisa sobreviver. Quando você emprestou, você tinha que ter as suas garantias, você tinha que ter as suas opções. Se você não fez isso, agora a lei segue. Ou estou errado? César? Mário, você está coberto de razão. Assim, eu vou muito mais além. O Brasil precisa urgentemente se trabalhar, e aí que está. A gente fala demais sobre isso, né? Infelizmente, nenhum governo, quando eu falo nenhum governo, nenhum estado, nenhum município e muito menos a União trabalha com o sincronismo das pastas. O Brasil precisa urgentemente introduzir a educação financeira na escola, no ambiente escolar. E isso desde do fundamental, do ensino fundamental. O brasileiro precisa aprender a trabalhar com o dinheiro. Você não pode gastar mais do que você tem. Isso tem que começar pelo exemplo, pelo governo. Então a gente não pode criar despesas sem ter a origem da receita. Primeiro ponto, por quê? Porque ele não vai pegar um empréstimo que não tenha condição de pagar. Aí eu vou no ponto que você falou. Se uma empresa está concedendo... E isso é outra política errada também. Porque a gente pensa só, aí vem lá, seja ciência social, desenvolvimento social. Não, a gente precisa dar condição, precisa dar crédito. Não, você tem que dar crédito para quem tem a condição de pagar. Porque quando você dá crédito a quem não tem condição, você coloca o camarada num buraco mais fundo ainda. Então não adianta liberar FIES para o mundo inteiro. Ou você tem condição de dar a educação gratuita a quem não tem condição de pagar, ou você vai dar o financiamento do estudo a quem tem condição de pagar. Porque senão o camarada vai se formar, mas não vai conseguir fazer mais nada na vida dele, porque ele tem uma dívida impagável. Porque os juros vai engolindo ele de uma forma que daqui a pouco ele não tem mais a menor condição de enxergar uma forma de pagar aquilo. E isso tudo vem da educação. Ele tem que entender isso, que o juro composto é isso.
Se hoje você deve 10, amanhã você deve 20, depois 30, daqui a pouco é 1 milhão. E a gente não tem ainda. A maior parte da população não tem essa. É por isso que a gente é um dos países mais endividados do mundo. O nível de endividamento da população é de mais de 75%. É muita coisa. A gente praticamente não tem 1/3 da população que tenha uma vida financeira saudável. Saúde financeira plena, né? Cara, isso é inadmissível. Para um país com a riqueza, com o potencial que o Brasil tem. Isso aí em países aí que vivem na linha da miséria ali, mais da metade da população, ainda seria... Não é certo, mas é aceitável. Agora, num país como o Brasil... Então, e quando a instituição concede esse empréstimo, você deixou muito claro, é isso. Você tem que ter a devida garantia. E esse primeiro é a parte que eu acho que a gente tem que começar a tratar, que começando agora a gente leva aí pelo menos uns 20, 30 anos para ter o resultado efetivo, para conseguir enxergar isso a olho nu. O outro grande lance, também você foi completamente aí feliz na colocação. Você tem ali a receita do camarada, especialmente o banco que recebe o salário, o salário do funcionário, do cidadão é depositado. Então ele sabe qual a renda mensal. Se a justiça, isso já é jurisprudência qualquer, audiência qualquer, pensão alimentícia. 30%, né? É no máximo 30%. Por quê? Porque o cidadão tem que sobrar os outros 30% para sua sobrevivência, aluguel, educação e etc. E 30% que tem que ficar ali. Então não pode, assim, esses 30%. Cara, o 30% o camarada tem que sobrar para ele existir, para ele se manter. Então se o banco sabe disso, acabou, cara. Você para ali, é 30%, nesses 30% eu não posso mexer. Pega os outros 70%, vai arcando com a sua... Mas assim, ele tem que ter garantido isso, como você falou. Se o cidadão que não tem condição nenhuma, não tem emprego, a gente dá R$600 e mais 150 por filho menor, por que o cidadão que trabalha, que se super endividou por uma ineficiência governamental e do financeiro, né? Do ente financeiro, da empresa privada que concedeu o crédito, não ter pego as garantias suficientes, e aí permitido chegar a esse ponto, então, olha, eu vou receber... Ah, não, mas aí você tem que pedir, você tem que dizer, olha, viu, eu preciso que sobre um dinheirinho aqui para eu comer. Você tem que ir lá falar, eu quero para eu viver, para eu ter um pingo de dignidade. Não, você tem que ir lá avisar. É a mesma situação que a gente falou aqui, da cobrança indevida da taxa de lixo em Cubatão. Peraí, se foi anulado, por que eu tenho que entrar com um pedido para ser ressarcido do que eu já paguei? Não, automaticamente você restitui ou abate, assim, o que eu deveria é entrar com o pedido para, olha, não precisa me devolver, pode abater do de 2023. Agora não, eu tenho que entrar com um pedido para devolver algo que eu não deveria ter pago, não deveria ter sido cobrado, né? Não deveria ter pago, eu não deveria ter sido cobrado. Você me cobrou errado, eu paguei porque você me cobrou, é óbvio. Aí eu tenho que entrar com pedido para você me devolver o que você recebeu errado. Assim como o dinheiro lá do fundo de garantia, esquecido, dinheiro, resíduos que ficaram lá, do PIS. Porque, isso é meu. Por que eu tenho que entrar com pedido? Não, você tem que me fazer o crédito. Porque você já tem todos os dados meus lá. Hoje o sistema financeiro brasileiro é tudo linkado. Tem o tal do Open Finance que já agrega, então quer dizer, eles já conseguem compartilhar informação de todas as instituições brasileiras, inclusive dos seus investimentos. Então você sabe, não consigo localizar, cara, você consegue achar uma conta para depositar esse crédito. Não, você tem que entrar com o pedido, que senão você não recebe. Então realmente a gente está andando, cara, cada vez mais de ré. Totalmente. E assim, isso nada mais justo. Totalmente. Porque, se o Bolsa Família subir para 600, não tem como a gente manter em 300 a renda mínima de existencial. Tem que subir também, pelo menos, no nível do Bolsa Família.
E isso também concordo contigo, tinha que ser algo automático. Assim como o Bolsa Família cai automaticamente todo mês no salário de quem na conta de quem precisa, tem que ser descontado de acordo com esse percentual. Mas enfim, é que tá. A gente precisa entender. Só que isso precisa ser claro pro político que muitas vezes não quer. Ele quer realmente que a população dependa do seu assistencialismo, para que isso venha da educação. A gente cresça com esse tipo de visão, que hoje, infelizmente, o brasileiro é o povo mais analfabeto quando se fala de economia e política financeira. Juliana. Perfeito, assim, eu estou aqui, primeiro pelo que você apresenta, né, que você traz, as preocupações que você traz que são reais, né, quando você tem um bloqueio na conta, você não opera nada. Como é que você vai pagar? Como é que você vai negociar se está tudo bloqueado? Não tem lógica. Porque é uma ação direta que para forçar o cidadão a pagar. Só que aí, como é que eu vou fazer com que esse cidadão pague, procure o serviço, se ele não tem nem a condição, quanto mais da subsistência, quanto mais de pagar a dívida? Qual é a relação que o Estado tem com essas empresas que financiam, né, os empréstimos? Quais são as condições, como o César muito bem disse? Eu não quero nem me esticar muito, não, porque o César deu aula aqui agora. Sobre essa questão, a questão da educação financeira, desde a mais tenra idade, para entender, não é só nos problemas da matemática, não, viu, mãezinha, paizinho? É entender que dinheiro, qual é o valor do dinheiro, porque é o suor nosso de todo dia, do nosso trabalho, né? Então, como que isso funciona para que a criança cresça segura do que está usando e que a gente, a partir do momento que tem a autonomia de ganhar o nosso próprio dinheiro através do nosso trabalho, a gente saiba usar com consciência e não entre nessas armadilhas, porque essa questão do consignado, essa questão do empréstimo, tudo armadilha. A gente sabe que a gente paga o dobro, o triplo e que pega a gente naquele momento da necessidade. Né, pegam as pessoas no momento da necessidade ali, que não tem para onde correr. E aí eu uso da fragilidade humana, de coisas que o Estado não cumpre, eu uso para lucrar, que a empresa vai lucrar na concessão do empréstimo. E aí quando o camarada não me paga, eu vou lá e falo, não, manda bloquear tudo, ele que se lasque. Não pode. Vou chamar a atenção para vocês aqui do consignado sobre o Auxílio Brasil, que é o Bolsa isso não existe. Nossa, olha... isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Vamos comparar. Você já dá um benefício porque o cidadão não tem condição de se manter. Cara, se o cidadão não tem condição de se manter, como é que você libera crédito para um cidadão que você já tem que dar o dinheiro para ele poder comer e viver? Agora vamos chegar no outro ponto. Aí você abre um crédito. Cara, como é que você espera que ele pague? Porque assim, se com R$600 ele não tá conseguindo, ele precisa de mais. Aí ele pega mais, só que conforme os meses forem passando, esses R$600 já não vai ser 600, vai ser só 400, só 300. Daqui a pouco ele tá pagando, ele tá retornando pro governo e com o nome pendurado. Mas com essa determinação do governo, R$600 dele tá garantido. O consignado não pode pegar mais de 600. Não é nem percentual, é valor específico. Não, então, eu acho que... Quer dizer, ele vai pegar o consignado, então você tá dando aí uma anistia. Uma anistia. A todo mundo que recebeu um benefício, que o benefício já tem esse valor. Sim, você anistiou todo mundo consignado. Ou tô errado? Veremos. Sabe, ô Márcio. Fica pior. E assim, eu não quero. Complicado, complicado. Eu não quero que assim, a ideia que eu tenho também se concretize. Assim, eu torço para isso. Mas a gente já viu essa novela anteriormente no país. E assim, como é que um país que está passando a situação que nós estamos, a nível de população, a nível aí de desemprego, de falta de condição financeira das pessoas se manterem, das famílias, mesmo com seus empregos, não conseguirem custear uma cesta básica mensal, a gente dá crédito, que praticamente já acabou, em uma semana já acabou. Sobra um resíduo para compra de carro zero. E aí, agora vamos o beneficiário disso, o único beneficiário disso, que vai ter o dinheiro imediatamente na mão, assim, quem está vendendo o produto.
Porque o cidadão vai ter o seu financiamento lá com desconto, legal, com desconto. Mas você tem condição de pagar esse financiamento? Detalhe, as locadoras estão entrando agora, está sendo liberado agora para as locadoras comprarem. Estava 30%, o restante agora as locadoras vão arrematar. Claro. E vão comprar aí, vão trocar a frota, vão comprar. E assim, o que você bem falou. Outra coisa, abatendo não o imposto desse ano, abatendo do imposto do ano que vem. Então, mas a gente então, já tem a receita. Então. A gente não conseguiu ainda fechar a receita para o orçamento de 2023. Eu já tô dando desconto para 2024. A gente já tá num déficit para 2023 e a gente está criando um buraco ainda maior para ficar para 2024. Sabe aquela questão do arcabouço? Vamos ver como é que vai ficar a LOA aí. É mais ou menos o que o governo agora fez com o benefício a R$600 ao teto. Mas ele entende o teto para cá, mas não aplica para ele. Sim.